Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Química e hoje veremos notações químicas. Vamos iniciar esse assunto falando de símbolo dos elementos. Então, cada elemento químico presente na Terra, que foi identificado, ele tem um nome e vai ter um símbolo, certo? Geralmente, esse símbolo é representado pela inicial do seu nome original. Geralmente, não é todos, né? E esse símbolo ele se inicia com uma letra maiúscula, tá? Então temos, por exemplo, o hidrogênio, ele começa com H, então o símbolo é H, tá? Mas temos as exceções, então coloquei aqui 3 exceções para vocês verem. O potássio começa com a letra P e seu símbolo é K. O fósforo começa com a letra F e seu símbolo é P. O enxofre começa com a letra E e o seu símbolo é um S, tá? Existem elementos que eles possuem uma segunda letra no seu símbolo, tá? E por que isso ocorre? Para poder a gente fazer uma distinção. Então, veja essa segunda tabelazinha aqui. A gente tem o carbono que começa com a letra C, cálcio também começa com a letra C, cádmio também, sério também, césio também. Então, se tudo que começa com a letra C, a gente coloca uma segunda letrinha para diferenciar. O carbono, no caso, o símbolo é só o C, mas o cálcio é Ca, o cádmio é Cd, o sério é Ce e o césio é Cs. Então, note que essa segunda letra, quando vem aqui junto o símbolo, ela é minúscula, tá? Só a primeira letra que é maiúscula. E essa segunda letra, ela vem para diferenciar, para a gente não fazer confusão. Tá bom? Deixa eu ver o que eu posso falar mais com vocês. Fórmula das substâncias. Para indicar as proporções em que os átomos se combinam para formar substâncias, foi proposto que é um índice numérico escrito à direita do símbolo, certo? Então, veja, a gente vai pegar o símbolo e vai adicionar um índice numérico, que vai ficar à direita. Esse índice, ele indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância, tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui o gás etano, bom? Esse gás, ele é formado por 2 átomos de carbono, tá? E por 6 átomos de hidrogênio. Então, como é que a gente escreve a fórmula dessa substância? O hidrogênio está aqui. Quantos átomos de hidrogênio a gente tem? 6. Aqui é o carbono. Carbono, quantos átomos de carbono a gente tem? 2. E aqui é o hidrogênio H, quantos átomos a gente tem? 6. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Dar um zoom aqui bacana para vocês. O que a gente tem? O gás etano. O que a gente visualiza aqui? Carbono, ele aparece 2 vezes, então a gente coloca aqui o índice 2, para dizer que esse carbono está presente 2 vezes. E o hidrogênio está presente 6 vezes, tá? Se a gente for escrever essa molécula, como é que ela fica? Vou desenhar aqui essa molécula. Então, ela tem carbono aqui, outro carbono, eles estão ligados, certo? E a gente tem 3 hidrogênios nesse primeiro carbono e 3 hidrogênios nesse segundo carbono, tá bom? Então, essa é a molécula da gás etano e essa é a fórmula de se escrever essa molécula. Vamos retornar aqui. Então, quando a molécula de uma substância ela apresenta apenas um átomo de um determinado elemento químico, esse índice 1 ele não é escrito. Certo? Ele não é escrito. Exemplo, a água. Vamos lá. Dar o zoom aqui na molécula da água. Cadê ela? O material está aqui. Então,
A fórmula da água, certo? Ela vai ser o quê? Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tá? O hidrogênio apareceu 2 vezes, então a gente precisa colocar esse índice 2. Mas o oxigênio, ele só apareceu 1. Então, colocar o índice aqui 1, ele não é necessário, certo? A gente não escreve H2O1, a gente só escreve H2O. Bom, então a gente não precisa escrever esse símbolo aqui. Bom, vamos lá, continuando aqui. Quando precisamos representar uma quantidade maior de moléculas, colocamos o número na frente da fórmula, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 3, aí aqui não é átomos, mas a gente está tratando de moléculas. 3 moléculas de água, então a gente coloca 3H2O, tá? Então, esse númerozinho que representa a quantidade de moléculas, ele é chamado de coeficiente, certo? Então, para o caso, por exemplo, de eu ter 2 moléculas de H2O, eu vou escrever como 2H2O, tá bom? Então, relembrando, o índice vai dizer a quantidade de vezes que o átomo, certo? Então, o índice se refere ao átomo. Ele diz a quantidade de vezes que o átomo aparece naquela molécula, certo? Então, é átomo na molécula. E o coeficiente, ele vai dizer a quantidade de moléculas. Certo? A quantidade de moléculas, tá bom? Então, eu tenho 2 moléculas de H2O. E no meu H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Massa atômica. Vamos para o conceito de massa atômica. Então, o átomo é a unidade básica da matéria. Ou seja, é a menor parcela que um elemento químico pode ser dividido sem perder suas propriedades químicas, né? Então, ele é dividido sem perder suas propriedades químicas, mantendo suas propriedades. Densidade, eletronegatividade, etc. Tá? Então, ele pode ser dividido. Mas se ele for dividido, ele vai perder essas propriedades, ok? Bom, os átomos, eles são formados por um núcleo composto com partículas de prótons e nêutrons, certo? Então, a gente tem um núcleo, nesse núcleo bonito aqui, a gente tem prótons e nêutrons, certo? E por elétrons que orbitam no núcleo, em torno do núcleo, formando a eletrosfera. Então, a gente tem aqui a eletrosfera, certo? Então, o que é que acontece? Esses elétrons, vamos dizer, isso aqui é um elétron, aqui outro elétron, aqui outro elétron, aqui tem outro elétron. Então, o que é que acontece com esses elétrons? Eles ficam o quê? Eles ficam circulando, tá bom? Esse outro aqui, então, olha, circulando aqui. E eles ficam circulando em torno desse núcleo, certo? Então, deixa eu apagar aqui pra gente não ficar um desenho tão borrado, tá? O núcleo, os prótons, eles têm carga positiva, certo? E os elétrons, eles têm carga negativa. Então, cargas opostas se atraem, certo? E essa diferença nessa carga faz com que os elétrons fiquem ao redor desse núcleo. Existe uma atração, né? Uma atração eletrostática aqui,
certo? Já os nêutrons, eles têm carga neutras, então eles não são nem positivos, nem são negativos, eles são neutros. Bom? Então, entramos aqui com um novo conceito. Número de Avogadro, certo? O que é esse número de Avogadro? Representado por Na. Ele representa o número de partículas ou moléculas contidas no mol, certo? Então, você imagina aqui, vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho aqui uma cesta, certo? Então, uma cesta aqui. E tudo que está contido aqui, eu vou chamar aqui, a cesta inteira chama-se mol, certo? E dentro dessa cesta a gente tem partículas. Tá bom? O que quer dizer isso? A gente tem partículas. Então, cada mol vai me dar uma determinada quantidade de partículas. O que seria disso? Um mol equivale ao valor de 6,023 vezes 10 a 23 partículas, certo? Então, se eu disser, eu quero um mol de maçãs. Então, se eu estou falando, eu quero um mol de maçãs, eu estou dizendo que eu quero 6,023 vezes 10 a 23 maçãs, tá? Eu quero um mol de melancia. Então, se eu quero um mol de melancia, eu vou ter 6,023 vezes 10 a 23 melancias. Um mol de partículas. Deixa eu apagar aqui. Então, um mol de partículas. São quantas partículas? 6 vezes 10 a 23. 6,23, 0,23 vezes 10 a 23. Eita, quase que não sai agora. Certo? E se eu tenho 2 mols de partículas? O que acontece com esse valor? Duplica. 2 vezes 6,023 vezes 10 a 23 partículas, que dá um total de, essa multiplicação vai nos dar 1,2046 vezes 10 a 24 partículas. E se eu tiver 3 mols, tá? Então, se eu tiver 3 mols de partícula, eu vou ter 3 vezes esse valor, que vai dar 1,8069 vezes 10 a 24 partículas. A mesma coisa para moléculas. 1 mol de moléculas, eu vou ter 6,023 vezes 10 a 23, o que? Moléculas. É aquela coisa, 1 mol de maçã, 6,023 vezes 10 a 23 maçãs. 1 mol de moléculas, 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mols, a mesma coisa, multiplica por 2. 3 mols, a mesma coisa, multiplica por 3. Tá bom? Então, agora entramos com novos conceitos. Deixa eu aumentar aqui, assim fica melhor. Entramos com novos conceitos. Quais são os novos conceitos que a gente vai ver aqui? Número atômico, representado pela letra Z, e massa atômica, representada pela letra A. Então, o que é o número atômico Z? É a medida da massa de 1 mol de prótons e nêutrons de átomos, certo? Então, eu estou medindo, eu peguei 1 mol de átomos e botei lá na balança e medi a massa, vamos dizer assim. Uma balança microscópica, né? Seria nesse caso. Mas então eu peguei 1 mol de prótons e nêutrons e medi a massa. Bom? E quanto seria 1 mol? 1 mol é o quê? 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Então eu peguei essa quantidade de átomos de prótons e nêutrons, né?
Então, massa atômica. Enquanto, deixa eu apagar aqui para não confundir o justo de vocês, deixar só destacado o prótons e nêutrons aqui, número atômico. Prótons mais nêutrons. E número de massa é a medida da massa de um mol de átomo considerando o núcleo e a eletrosfera, certo? Então, o que seria isso? Vamos pensar. Se eu pegar aqui um mol desse átomo bonito aqui, certo? E se eu disser, não, eu quero medir só a massa desse núcleo. Só o que tem nesse núcleo. Então, se eu for medir só o que tem nesse núcleo, o que é que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Ele vai nos dar o quê? Número atômico Z. Bom? E se eu quiser medir tudo? Não, quero medir tudo aqui. Vamos lá, medir tudo. Tudo. Quero pegar tudo e medir. Próton, elétron, nêutron. Então, vou ter a massa atômica. Bom? Vamos ver o que, é que a gente tem aqui embaixo. Ótimo. Substâncias, símbolos, número atômico e massa atômica. Certo? Então, oxigênio, o símbolo do oxigênio é O. O número atômico dele é 8 gramas por mol, né? Veja que a gente tá falando de mol, a gente tá sempre lidando com mol. E a massa atômica, ela é 16. Tá bom? Hidrogênio, número atômico 1, massa atômica 1. Carbono, número atômico 6, massa atômica 12. Cálcio, número atômico 20, massa atômica 40. Ferro, número atômico 26, massa atômica 56. Lembrando que isso aqui não precisa decorar. Isso aqui foram os cientistas que encontraram esses elementos com essas características do número atômico, massa atômica, certo? Que estão dispostos esses elementos no que a gente chama de tabela periódica, tá? Vamos ver ainda a tabela periódica. Então, vamos lá para massa molecular, certo? Então, o que é que a gente, vamos resumir, antes de chegar em massa molecular, o que foi que a gente viu? O que é que a gente tem aqui? A gente tem relacionada a átomos, as medidas relacionadas a átomos. Então, massa atômica é só o quê? Átomo. Veja que a gente só tem átomos aqui, tá bom? Massa molecular refere-se a molécula. Deixa eu ver se eu coloco aqui um zoom que apareça tudo. Pronto. Então, por exemplo, molécula de água. A gente tem aqui a molécula de água, tá? E a fórmula dela é o quê? H2O. Já posso dar um zoom, vou botar aqui o zoom. Pronto, assim fica melhor, qualquer coisa eu volto. Então, eu tenho a massa de água, né? A molécula de água aqui, H2O, certo? O que é que já vimos? Que H2O aqui significa o quê? Que temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Então, como é que a gente acha a massa molecular? A gente vai pegar o valor de cada massa atômica e vai jogar aqui dentro. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. O oxigênio eu vou botar de rosa. O oxigênio, qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, quantas vezes o oxigênio aparece aqui? Só uma vez. Então, 1 vezes 16. Tá? O hidrogênio, a massa atômica dele é de 1. Quantas vezes ele aparece aqui? 1. 2 vezes. Então, 2 vezes 1. Certo? Assim fica 2 vezes a massa atômica do hidrogênio mais 1 vez a massa atômica do oxigênio. Então, para a água,
essa molécula de água, ela tem uma massa molecular de 18 gramas para cada mol. Lembre-se que a gente está falando de mol. Dióxido de carbono. O carbono aparece quantas vezes aqui? Só aparece uma. Qual é a massa atômica do carbono? Carbono, massa atômica 12. Então, 1 vezes 12. E o oxigênio, quantas vezes o oxigênio aparece aqui? 2 vezes. Vezes a massa atômica do oxigênio aqui já está marcada 16. Então, fica 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. Logo, a massa molecular do dióxido de carbono é 44 gramas por mol. E assim por diante. Tá bom? Butano, gás de cozinha faz do mesmo jeito. Então, vamos aqui para fórmula percentual mássica. A fórmula percentual mássica é uma fórmula química que expressa a proporção da massa de cada elemento em relação à massa total da molécula, certo? Então, essa fórmula percentual a gente vai calcular dividindo a massa atômica de determinado elemento em uma molécula pela massa total da molécula, multiplicando seu valor por 100, já que é em percentual. Tá bom? Então, a gente tem o quê? Água. Que vamos dar o exemplo da água. Fórmula molecular da água, H2O. Massa molecular, 18 gramas por mol, que a gente já mediu. A gente já calculou ali em cima. A massa atômica, lembre-se da diferença de massa molecular para massa atômica. A massa atômica do hidrogênio é quanto? 1 grama por mol. E a massa atômica do oxigênio é quanto? 16 gramas por mol. Quero saber qual é a fórmula percentual. Então, vamos para calcular aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar hidrogênio cor diferente. Vou colocar verde. O hidrogênio. Quero a porcentagem do hidrogênio. O hidrogênio aparece quantas vezes aqui na água? 2. Não é H2? Então, 2 vezes 1 grama por mol, que é a massa atômica do hidrogênio. Então, eu vou pegar a massa referente ao hidrogênio, a massa total, né? E vou dividir pela massa molecular, certo? Deixa eu botar outra cor aqui. Colocar aqui verde água. Então, a massa molecular foi 18. Certo? Então, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 18 vezes 100%, que a gente tá aqui, a gente tá querendo o quê? Fórmula percentual, então a gente vai utilizar 100%. E isso dá 11%. Então, quer dizer o quê? Que da massa de uma molécula de água, 11% daquele valor equivale a hidrogênio, tá? Bora lá, oxigênio. O oxigênio, ele só aparece uma vez. Então, a gente não precisa multiplicar por nada. A gente já coloca direto, 16 gramas mol. Tá? Dividido por 18, que é a massa molecular total, multiplicado por 100, porque a gente está tratando de percentual, dá 89. Veja que 89 mais 11 dá quanto? 100%. Certo? Vamos ver a de baixo. Não. Pronto. Então, como resposta, o que é que a gente tem? 11% de H e 89% de O em massa. Lembrando que essa porcentagem aqui é em massa. Vamos para outra substância. A outra substância que a gente tem aqui, dióxido de carbono. Qual a fórmula molecular? CO2. Então, a gente tem aqui a massa molecular, 44, já calculada, tá? A massa atômica do carbono é de 12 gramas por mol. E a massa atômica do oxigênio é de 16 gramas por mol.
É isso tudo tabelado. Como é que a gente sabe a fórmula percentual? Vamos começar com o carbono aqui, tá em azul. No CO2, o carbono aparece quantas vezes? Só uma. Então a gente já coloca direto. 12 gramas por mol, que é o que a massa atômica. Dividido por quem? Pela massa molecular. Então fica 12 dividido por 44. Vezes 100%, que dá 28% de carbono. No oxigênio, o que é que a gente tem? O oxigênio, no CO2, ele aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente coloca 2 vezes 16 gramas-mol, certo? Que dá 2 vezes 16 dá 32. E a gente divide pelo valor total, que é 44 gramas-mol. Multiplicando por 100% dá 72%, certo? Então, a gente vai ter que a fórmula percentual do dióxido de carbono é de 28% de carbono e 72% de oxigênio em massa. Exercício, né? Vamos agora se divertir com os exercícios. Vou explicar aqui para vocês. A massa de 3 átomos de carbono, 12, é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em grama por mol vai ser igual a quanto? Certo? Então, nesse caso, o que é que se vai fazer? Vai igualar. Se um carbono 12, qual é a massa atômica desse carbono 12? 12 gramas por mol. Se eu tenho 3 átomos de carbono 12, 3 vezes 12 dá quanto? 36. Correto? 12 mais 12 por 3, 4, 36. Exatamente. E 2 elementos X. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou só iniciar e o resto vocês fazem, né? Então, eu vou ter o quê? 3, aqui 3 átomos da massa do carbono. Vai ser igual, ele está dizendo aqui que é igual a massa de 2 átomos de certo elemento X. Eu já tenho que esse valor aqui de MC da massa do carbono é 12. Encontro o X facinho, facinho. Beleza. Questão 2. Deixa aqui, não é para marcar, é para responder A, B, C e D. Bom? Indique o número de moléculas e o número total de átomos de cada elemento químico nas notações fornecidas a seguir. Certo? Então, aqui você vai ver, né? Você vai voltar aqui para essa páginazinha bonitinha aqui, né? Onde a gente tem aqui o coeficiente e o índice. O índice é o quê? O número de átomos. O coeficiente, a quantidade de moléculas. Certo? Então, você vai ver aqui. H2O. Vamos lá, H2O. Aqui eu tenho o quê? O índice, né? O índice. Então, a gente já sabe que a gente tem 2 átomos de quem? De H. E aqui, se não tem nada, equivale a 1. Um átomo de quem? De oxigênio, certo? E aqui esse coeficiente, 4. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem 4 moléculas. Eita, letra bonita. Pronto. Fiz a primeira. Vou apagar aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Volto o vídeo para ver de novo. Vocês vão fazer. Questão 3. A combustão realizada em altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio causadores das infecções respiratórias.
A análise de um mol desses óxidos apresentou 14 gramas de nitrogênio e 32 gramas de oxigênio. Sabendo que o número de mols é calculado pela fórmula massa sobre massa atômica, calcule o número de mols de nitrogênio e de oxigênio e encontre a fórmula molecular. Então, você vai fazer o seguinte. O número de mols N vai ser quem? Vai ser igual a massa sobre a massa atômica. Certo? Vamos colocar... A massa atômica é simbolizada pela letra A, né? Então, por A. Certo? No nitrogênio. Nitrogênio, o que é que a gente já tem? A gente já tem que a massa está dizendo que é 14 gramas. Certo? E a massa atômica A é quanto? Eu quero que vocês procurem quanto é a massa atômica desse nitrogênio. Achou os dois, faz essa divisão e acha o número de mols. Do oxigênio também. Do oxigênio, quanto é a massa aqui que está falando? 32 gramas. Quanto é a massa atômica? 16 gramas por mol. Essa. Volta lá para a tabela. Divide por um por outro. Vai achar o valor de N. 32 dividido por 16 dá quanto? Pensem. Certo? Então, vocês vão achar o N do oxigênio, o N do nitrogênio. E vai montar aqui. Vai marcar. Quantos nitrogênio achou aqui? Aí já vai por eliminação aqui. Tá bom? Questão 4. Determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo e 56,4% de oxigênio. E massa molar de 284 gramas. E aí tem a massa atômica do fósforo e do oxigênio. Tá? Aqui já tem a dica. Primeiro, né, olha a dicasinha aqui topíssima para resolver a questão. Primeiro, encontre a massa de cada elemento. Depois, encontre o número de mols de cada elemento. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai utilizar, deixa eu botar o topo aqui, é esse valor. Certo? Então, a massa eu vou fazer só para um, certo? Para o fósforo. P. A massa do fósforo vai ser 284 gramas vezes 0,436, né? 43,6% equivale de 0 a 1, né? Tirando a porcentagem, dá 0,406. Então, aqui se acha o valor da massa do fósforo. A mesma coisa faz para o oxigênio. Massa do oxigênio vai ser igual a 284 vezes 0,564. Aí vai achar a massa do oxigênio. Certo? Então, o número de mols de fósforo vai ser igual a essa massa, P, dividido pela a massa atômica, certo? O Z, certo? Então, se eu tenho um valor de X gramas de fósforo e a massa atômica é de 31 gramas por mol, eu consigo achar o número de mols, certo? Então, vai ser esse valor de Z. E a mesma coisa para o oxigênio. Vai ser essa massa do oxigênio dividido pelo Z do oxigênio, que é 16.
Então, aqui eu vou ter o número de mols de fósforo, o número de mols de oxigênio e vou ter minha fórmula PXOY, certo? Aqui vai dar o valor de X e aqui vai dar o valor de Y. Questão 5. Escreva a fórmula percentual do cloreto de sódio, sal de cozinha, cuja fórmula molecular é NaCl. Então, aqui a gente já tem os dados da massa molar do sódio, do cloro. Certo? Então, a primeira coisa que vai se fazer é calcular a massa molecular. Aqui já está a dica, calcula primeiro a massa molar. Molar ou molecular. Certo? Então, depois que achar, vocês já sabem, que eu já mostrei aqui como é que se faz para achar a massa molecular. Certo? Então, depois que achar a porcentagem, por exemplo, a porcentagem do sódio vai ser igual a massa molar do sódio dividido por essa massa molecular do NaCl vezes 100%. Aí vai dar o valor. Do mesmo jeito faz para o cloro. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês.